Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E nesse vídeo hoje eu quero tratar sobre o tesouro que é as Sagradas Escrituras na vida do cristão. Mas antes de seguir com esse vídeo, com essa formação, eu gostaria que você já se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like, que também você compartilhasse nas suas redes sociais, no seu Facebook, Instagram, que você divulgasse na sua lista de WhatsApp. Tudo isso são formas muito importantes e muito diretas para que outras pessoas também possam receber essa formação, esse ensino. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bom, meu irmão, minha irmã, setembro, tradicionalmente, a igreja ela celebra o mês da Bíblia. Aqui no Brasil, no mês de setembro, nós temos essas celebrações que dão um destaque para a palavra de Deus, que é um tesouro, realmente é uma fonte de santidade para a vida do cristão. Nesse mês celebra no dia 30 a memória de São Jerônimo, doutor da igreja, bispo, doutor da igreja, que no século IV traduziu a Bíblia para o latim. É uma obra gigantesca que esse santo homem fez. Ele foi para a Palestina, viveu o contexto daquele povo e depois de muitos anos de meditação, de oração e de muito estudo, ele traduz a Bíblia do hebraico para o latim, do grego para o latim. E é uma obra maravilhosa, que é chamada de Vulgata dentro da Igreja Católica, um tesouro maravilhoso, obra desse santo homem. As Sagradas Escrituras sempre foi reconhecida por Deus como uma fonte de santidade. Os santos utilizaram a palavra de Deus não para buscar conhecer somente, mas para encontrar-se com uma pessoa. Todas as Sagradas Escrituras, irmãos, todos os livros da Bíblia, e Bíblia quer dizer coleção de livros, todos os livros sagrados que ali estão, e são 73 livros, todos eles têm como linha mestra conduzir a nossa alma para Cristo. Todos os livros falam de Cristo, de uma forma mais direta, de uma forma menos direta, mas todos eles assinalam para a vinda do Verbo encarnado. Todos os livros sagrados apontam para o Cristo. E quando nós vamos ler a palavra de Deus, nós temos que ter muito forte isso no coração. É o Cristo que eu quero encontrar nessa palavra. Tudo se refere a Cristo. Todos os acontecimentos, de certa forma, voltam-se para Cristo. Quando você lê a passagem do Mar Vermelho, do mar que se abre, ali você tem que ver a Páscoa do Cristo, a Páscoa também do cristão, do discípulo do Senhor. Quando você vê o filho de Jacó, José, sendo vendido para os egípcios, entregue pelos seus irmãos por inveja, ali você deve ver o Cristo que foi entregue também pelos seus irmãos por inveja. Todos os livros das Sagradas Escrituras, irmãos, apontam para o Senhor. E é isso que nós, quando vamos mergulhar na palavra de Deus, devemos estar atento para encontrar. Toda ela fala de Cristo. Por isso que a Bíblia, ela não deve ser um livro que deva ser lido de uma forma individual. Não. Ela é um livro para ser lido dentro do seio da igreja, dentro da comunidade cristã. Quando se lê um livro da Sagrada Escritura, irmão, sem estar ligado à igreja, verdadeiramente sem ter uma alma católica, muito facilmente você pode se perder e começar a tirar conclusões erradas acerca das Sagradas Escrituras, começar a ter ideias que fogem totalmente daquilo que foi ensinado por Cristo e pelos seus apóstolos e pode até perder a fé. O próprio demônio, ele tentou Cristo com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus, quando não é lida dentro do Espírito que a ditou, que a inspirou, ela leva a erros. Um católico, antes de ter o contato profundo com as Sagradas Escrituras, ele deve ter uma alma católica. Essa é a verdade. Porque se nós não tivermos uma alma profundamente católica, irmãos, nós podemos fazer e cometer erros, como infelizmente eu já testemunhei de irmãos, até mesmo da Renovação Carismática Católica, que depois de anos de informação, anos de ensino dentro da renovação, anos de caminhada na Igreja Católica, um dia
acha que foi iluminado por Deus e que abriu a Sagrada Escritura e que Deus estava mandando essa pessoa sair da igreja, porque ela abriu o livro do Apocalipse e lá tem escrito das 7 igrejas, então não existe só uma igreja, existe mais de uma igreja. Bom, essa pessoa, que eu não vou falar o nome por respeito a ela, mas ela perdeu a fé. E era da Renovação Carismática Católica, era de caminhada, caminhava conosco e perdeu a fé, se tornou protestante. Quantos e quantos irmãos perderam a fé por meditar a palavra de Deus sem ter um coração verdadeiramente católico? E aqui é o grande segredo, irmãos. Para nós bebermos a Sagrada Escritura, nós temos que ler a palavra de Deus como a igreja lê, entendê-la como a igreja entende. Buscar a explicação que a igreja deu daquele texto sagrado. É tão sério isso que a igreja católica, ela usa, diferente às vezes de alguns irmãos protestantes que pegam um versículo e querem explicar a Bíblia inteira. A igreja católica usa a Bíblia inteira para às vezes explicar um versículo. Porque tudo está interligado, é um organismo completo. E como tudo está interligado, ela não há nela contradição, porque o autor dela é o Espírito Santo. O autor das Sagradas Escrituras é o próprio Deus, e nele não há contradição. As Sagradas Escrituras, como vai dizer São Paulo a Timóteo, é útil, irmãos, para ensinar, para corrigir, para purificar o coração do homem, para levar todo homem de Deus, toda mulher de Deus à perfeição. Quando meditando nela, nós buscamos encontrar a verdade que é Cristo, a palavra de Deus se torna para nós um alimento profundíssimo e necessário para o nosso crescimento. São Jerônimo vai dizer: quem desconhece as Sagradas Escrituras, desconhece a Cristo. Eis a verdade. Desconhecer as Sagradas Escrituras é desconhecer a Cristo. Mas que antes de nós termos verdadeiro contato com ela, que nós tenhamos verdadeiramente uma alma católica. Um conselho que eu dou, e isso é pessoal, algo pessoal meu, que eu dou para aquela pessoa que está começando uma caminhada cristã, falo: irmão, antes de você ter contato com a Sagrada Escritura, conheça a vida dos santos. Lá você vai ver Cristo mastigado, um Cristo que é experimentado na prática, um Cristo vivo que age na vida dos santos. Busque conhecer a vida dos santos. São Padre Pio, Santo Antônio, São Francisco, Santa Teresinha, São João da Cruz. Busque conhecer os santos da igreja. Depois que a sua alma for católica, que você tiver formado uma mente católica, uma mentalidade católica, que o seu coração estiver se apaixonado pela Santa Igreja de Deus, aí as Sagradas Escrituras para você vai ser um livro que vai iluminar e fortalecer toda a sua caminhada. Aí está o grande segredo para a Sagrada Escritura ter grande fruto para nós. O próprio Vaticano II, num documento maravilhoso chamado Dei Verbo, ele orienta os cristãos a beberem das Sagradas Escrituras. Orienta os católicos a procurarem as Sagradas Escrituras para encontrar nela Cristo, que é caminho, verdade e vida. Então, meu irmão, minha irmã, nesse mês da Bíblia, busque se aproximar das Sagradas Escrituras, mas sempre com um espírito católico. E sempre se lembrando, as Sagradas Escrituras não são de livre interpretação pessoal. Você é católico, você não é protestante. Você não deve, e o próprio São Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 20, deixa muito claro: as Sagradas Escrituras não devem ser interpretadas individualmente. Os únicos que têm o poder e a autoridade de interpretar as Sagradas Escrituras é o Sagrado Magistério. Nós, como igreja discente, nós devemos apenas aprender com os nossos pastores aquilo que o Espírito Santo os inspirou das Sagradas Escrituras, da verdadeira fé. Eis a maravilha das Sagradas Escrituras. Então, bebamos do Evangelho, bebamos das Sagradas Escrituras e busquemos nela crescer no amor e na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salve Maria Imaculada.